Eu a vi pela primeira vez traindo-me naquela noite chuvosa em Alfama, os gemidos e quando pelas escadas íngremes como facas no meu peito. Não gritei, não a confrontei, em vez disso, sorri para o reflexo no espelho embaçado e planejei o inferno que viria, porque o amor, em Portugal, morre devagar, mas a vingança explode como um fado rasgado. E quando ela pediu a relação aberta, 3 semanas antes do altar, eu assenti com a cabeça, sabendo que o meu sim era o prelúdio do seu adeus definitivo, o dela para sempre. O ar de Lisboa naquela tarde de verão carregava o cheiro salgado do Tejo misturado com o aroma doce das pastéis de nata que vazavam da confeitaria Pastéis de Belém, mas para mim, tudo isso era apenas ruído. Eu estava sentado na varanda do nosso apartamento no bairro Alto, uma taça de vinho verde na mão, fingindo ler o jornal enquanto observava o movimento da rua lá embaixo. Os turistas riam, os locais apressavam-se para o trabalho, e eu contava os dias até o casamento que já apodrecia na minha mente como uma flor murcha no calor inclemente. Marta e eu nos conhecemos há 5 anos, num daqueles festivais de fado em Alfama onde a guitarra choraminga e as vozes se entrelaçam como amantes proibidos. Ela era a voz rouca que cantava Estranha Forma de Vida, e eu, o tipo comum que trabalhava como engenheiro na EDP, reparando linhas elétricas que iluminavam esta cidade de 7 colinas. A atração foi imediata, os seus olhos castanhos como o café forte que tomamos nas esplanadas do Chiado, o riso que ecoava como sinos das igrejas antigas. Pensava que tínhamos construído algo sólido, como as muralhas do Castelo de São Jorge, mas ilusões são feitas de névoa, e a névoa de Lisboa engole tudo. Tudo começou a rachar há 6 meses. Pequenas fendas, mensagens no telemóvel que ela apagava com pressa, noites em que saía, com as amigas, e voltava com o perfume de outro homem colado à pele. Eu não era parvo, via os sinais como vejo as falhas nas redes elétricas antes de um curto-circuito. Mas o amor cega, ou pelo menos finge que não vê. Planeámos o casamento para setembro, na Capela de São Roque, com uma recepção no Terreiro do Paço onde os convidados dançariam ao som de morna cabo-verdiana misturada com fado. Convites enviados, vestido escolhido, branco como a pureza que ela jurava ter. Então, naquela tarde, ela sentou-se ao meu lado na varanda, o sol batendo nos seus cabelos pretos ondulados, e disse as palavras que me atravessaram como uma navalha afiada: quero uma relação aberta. Pelo menos até nos casarmos. Preciso de espaço para respirar, para ser eu mesma. As palavras saíram casuais, como se estivesse a pedir para experimentarmos um novo vinho do Douro. Eu congelei, a taça tremendo na mão. Espaço. Respirar? Depois de 5 anos de promessas sussurradas nas noites quentes de Cascais, onde fazíamos amor na areia sob as estrelas. Olhei para ela, os lábios pintados de vermelho como o vinho que bebíamos, e forcei um sorriso. Porque agora, Marta? Semanas antes do sim. Ela encolheu os ombros, os olhos desviando para o horizonte onde o Cristo Rei vigiava o rio. Porque te amo, mas sinto-me presa. Em Portugal, as mulheres como eu sufocamos nas expectativas. Quero liberdade, sem mentiras. Liberdade. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro no silêncio de uma tourada em Salvaterra. Eu assenti, devagar, como se estivesse a aprovar um contrato no escritório. Tudo bem. Vamos tentar. Mas dentro de mim, algo se partiu, não o coração, que já sangrava devagar, mas a ilusão de que o nosso amor era eterno como o Oceano Atlântico que lambia as praias do Algarve. Naquela noite, enquanto ela dormia ao meu lado, o peito subindo e descendo em paz, eu levantei-me e fui para a cozinha. Abri o portátil e comecei a pesquisar, como vingar-se de uma traição sem sujar as mãos. Os resultados eram um mar de conselhos anónimos, mas eu sabia que a minha vingança seria portuguesa, subtil, poética, cortante como a navalha de um bandido de Alfama. Os dias seguintes foram uma dança de máscaras. De dia, planeávamos o casamento, flores de laranjeira para o buquê, um menu com bacalhau à brás e pastéis de bacalhau crocantes. De noite, ela saía, e eu seguia-a. Não com ciúmes cego, mas com a frieza de um cirurgião. A primeira vez que a vi com ele foi num bar escondido no cais do Sodré, um tipo alto, estrangeiro, provavelmente um turista de olhos azuis e sotaque escandinavo, as mãos dela no colarinho da camisa dele enquanto riam de algo que eu nunca saberia. O meu estômago revirou, mas em vez de invadir, tirei uma foto discreta com o telemóvel e voltei para casa. De manhã, servi-lhe o pequeno almoço, ovos mexidos com pão de mafra, e perguntei, casual: dormiste bem? Ela sorriu, beijando-me a face. Perfeitamente.
Obrigada por compreenderes. Compreender. Eu compreendia o suficiente para saber que a liberdade dela era a prisão minha. Comecei a planear, não um escândalo público, que seria vulgar como um arraial de verão em Oeiras, mas algo que a corroesse por dentro, como o sal do mar na ferida aberta. Contactei o meu primo, o João, que trabalhava na polícia judiciária em Setúbal. Preciso de ajuda discreta, disse-lhe ao telefone, a voz baixa enquanto passeava pelo Jardim da Estrela. Ele riu, achando que era brincadeira. Vingança por amor. Isso é fado puro, mano. Mas quando lhe contei os detalhes, o riso morreu. Cuidado, isso pode queimar-te a ti também. Eu sabia. Mas o fogo já ardia. Enquanto isso, mergulhei nos recantos da nossa história. Lembrei-me do dia em que a pedi em casamento, no mirador da Senhora do Monte, com o sol poente tingindo Lisboa de laranja e vermelho. Ajoelhei-me com o anel de ouro de filigrana de Viana do Castelo, e ela chorou, prometendo o mundo. Agora, esse anel pesava no meu dedo como uma sentença. Comecei a registar tudo, mensagens trocadas, horários das saídas dela, nomes dos bares. Era meticuloso, como quando mapeava rotas elétricas para evitar blackouts na cidade. Uma semana depois, ela trouxe-o para casa. Não abertamente, disse que era um amigo de trabalho, mas eu vi o jeito como os olhares se cruzavam na sala de jantar, enquanto comíamos sardinha assada regada com vinho de Colares. O tipo chamava-se Eric, norueguês, gerente de um hotel no Estoril. Falava português com sotaque, elogiava a comida, e eu sorria, enchendo-lhe o copo. Saúde à liberdade, brinda eu, e eles riram, nervosos. Naquela noite, depois que ele saiu, fizemos amor pela última vez. Ela gemeu o meu nome, mas na minha mente, era o adeus. O plano tomava forma, usaria a rede social dela, o Instagram onde postava fotos idílicas de nós dois em Sintra, com as neblinas do Palácio da Pena como pano de fundo. É que era o perfil seria fácil, partilhávamos passwords por confiança. Mas não era só isso. Convidei os pais dela para jantar no nosso apartamento, um ritual mensal com arroz de marisco e conversas sobre o futuro. A mãe dela, a Dona Isabel, com os seus cabelos grisalhos e rosário no pulso, perguntou sobre os preparativos. Tudo perfeito, respondi, enquanto Marta assentia, os olhos brilhando com segredo. Naquela noite, sozinho, escrevi o primeiro e-mail anónimo. Para os convidados do casamento, família, amigos, colegas. Descobri a verdade sobre Marta. Anexos em prova. Mas não enviei ainda. Esperei, deixando a tensão crescer como uma tempestade no Atlântico. O meu coração batia com uma mistura de dor e excitação. Era como reparar uma linha de alta tensão sabendo que um erro poderia eletrocutar tudo. Os dias corriam, e Lisboa parecia conspirar comigo. O calor de agosto derretia o asfalto das ruas de Moraria, e eu caminhava horas, pensando no limite do ser humano. O que nos leva a trair? O tédio da rotina, como o elétrico 28 que sobe e desce as colinas todos os dias. Ou é o medo de envelhecer, de perder a chama que o fado tanto lamenta? Eu traçava o perfil dela na mente, Marta, 32 anos, designer gráfica numa agência no Parque das Nações, filha de um professor reformado de Coimbra. Sempre sonhara com viagens, Itália, Grécia, mas contentava-se com escapadelas ao Algarve. Agora, com Eric, viajava na imaginação. Decidi aprofundar. Contratei um detetive privado, o Sr. Mendes, um homem calvo de bigode farto que cheirava a tabaco e café queimado, recomendado pelo João. Siga-a por uma semana, paguei em dinheiro, num café em Belém. Ele assentiu, os olhos astutos. Vingança é prato frio, senhor. Mas em Portugal, servi-mo-lo com azeite. Os relatórios chegaram por e-mail, fotos dela com Eric num motel em Oeiras, mensagens quentes no WhatsApp prometendo noites sem limites. Cada imagem era um prego no caixão do nosso amor. Mas a dor não era só raiva, era uma dissecação da alma. Deitado na cama, enquanto ela dormia, questionava-me, por que é que eu? O que faltava em mim? O meu trabalho monótono, as noites de futebol no sofá com os amigos do bairro. Ou era ela, sempre insatisfeita, como o povo português que sonha com o império perdido? O limite aproximava-se, e eu sentia-o na pele, o ponto em que o amor vira ódio, e o ódio, arte. O sol de setembro já teimava em esconder-se mais cedo,
tingindo o céu de Lisboa com tons de âmbar e púrpura, como se a cidade soubesse do drama que se desenrolava nas suas veias de calçada. Eu acordava cedo, antes do galo imaginário de Alfama, e preparava o café, forte, sem açúcar, como o meu humor Marta ainda dormia, o lençol enrolado no corpo nu, e eu observava-a, não com desejo, mas com a curiosidade de um entomologista perante um inseto venenoso. Como alguém pode dormir em paz sabendo que destrói? O relatório do Sr. Mendes chegara na véspera, mais fotos, mais provas. Desta vez, num restaurante de luxo em Cascais, ela e Eric brindando com champanhe, os dedos entrelaçados sobre a toalha branca. Ela fala de ti como de um irmão, escreveu ele na nota. Irmão. A palavra queimou como aguardente no estômago vazio. Liguei para o João naquela manhã, enquanto descia as escadas rangentes do prédio. Preciso de mais. Algo que a atinja no orgulho. Ele hesitou, a voz grave do outro lado da linha, com o barulho de Setúbal ao fundo, gaivotas e ondas. Estás a ir longe demais, primo. Pensa nos pais dela. Na tua família. A minha família, o pai viúvo em Porto Alegre, com as vinhas que colhia todos os outonos, a mãe, morta há 10 anos de cancro, que me ensinara que o perdão é para santos, não para homens. Eles sobreviverão, respondi. Mas eu morro devagar se não agir. O plano evoluía. Decidi infiltrar-me no mundo dela. Ela trabalhava na agência de design, criando campanhas para marcas de moda que prometiam liberdade, ironia pura. Inscrevi-me num curso de fotografia noturno no Centro Cultural de Belém, pretextando um hobby novo para o casamento. Mas era para me aproximar dos colegas dela, para semear dúvidas. Na primeira aula, conheci a Ana, uma designer friela com tatuagens de azulejo nos braços e um riso contagiante. Trabalhas com a Marta? Perguntei, casual, enquanto ajustávamos as câmaras para capturar o pôr do sol no Mosteiro dos Jerónimos. Ela piscou, os olhos verdes brilhando. Sim, somos amigas. Porquê? Contei uma meia-verdade, estamos noivos, mas ela fala tanto de ti que quis conhecer. Rimos, e no fim da aula, trocámos números. Dias depois, convidei-a para um café no Time Out Market, o hub de sabores de Lisboa onde o cheiro de bifanas se mistura com mariscos frescos. A Marta anda diferente ultimamente, comentei, mordendo um pastel de nata. Ana assentiu, hesitante. Sim, mais distraída. Sai muito com um estrangeiro. Diz que é amizade, mas... Deixei o silêncio cair como uma cortina, e ela completou, acho que é mais. Semente plantada. Voltei para casa e encontrei Marta a arrumar o guarda-roupa, provando o vestido de noiva, seda branca que caía como cascatas de água no Jerez. O que achas? Perguntou, girando. Linda, como sempre. Perfeita, menti, ajudando-a com o fecho. Naquele momento, toquei na cicatriz invisível. Lembras-te do nosso primeiro Natal em Trás-os-Montes? Neve rara, e tu a prometeres fidelidade eterna. Ela sorriu, mas os olhos fugiram. Claro. Bons tempos. Bons tempos. Naquela noite, acedi ao e-mail dela, password amor28, data do nosso primeiro beijo na praia de Carcavelos. Cartas para Eric, sinto falta das tuas mãos. O noivo é bom, mas tu és fogo. Fogo. Eu respondi em nome dela, num tom leve, vamos acabar com isto. O casamento é logo ali. Não arrisques. Mas era um teste, ele respondeu, não sem luta. Ela é minha agora. Salvei tudo, arquivo de munições. O limite psicológico aproximava-se. Comecei a ter pesadelos, eu no altar, ela rindo com Eric ao fundo, os convidados aplaudindo a humilhação. Acordava suado, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Falei com o terapeuta, o Dr. Silva, num consultório discreto no Rato. Raiva reprimida leva a explosões, avisou ele, barba grisalha e óculos tortos. Canalize para algo criativo. Criativo. A minha criatividade era negra, imaginei-a a perder o emprego, a família a virar-lhe as costas, sozinha num quarto de hotel em Faro, contemplando o vazio. Contactei a Ana novamente. Quero surpreender a Marta. Uma festa de solteira especial. Ela mordeu a isca.
Marcámos para o fim de semana num bar em Barro Alto, com fado ao vivo e sangria forte. Fui como amigo surpresa, mas levei o telemóvel gravando. Lá estava ela, dançando com Eric no meio da multidão, os corpos colados ao som de lágrima. Ana viu, curou. Meu Deus! Sussurrei, não digas nada. Mas confirma o que eu suspeito. De volta, confrontei-a subtilmente. Onde estiveste ontem? Ela mentiu, com a Ana, como disse. Mostrei uma foto desfocada que tirara, o suficiente para dúvida. Pareces feliz. Ela empalideceu, mas contra-atacou, ciúmes. Isso é o que eu não quero no nosso casamento. Ri, baixo. Não é ciúme. É clareza. O João ligou, tenho o que pediste. Registros de chamadas dela para um número estrangeiro. E um favor, um amigo na imigração pode complicar a estadia do tal Eric. Neguei. Nada ilegal. Só verdade. Mas a tentação roía. Caminhei pelo rocio, os leões de pedra a vigiarem os meus pensamentos, e decidi, a vingança seria um espelho. Ela veria o reflexo da própria traição. Os preparativos do casamento aceleravam. Prova do fato no chiado, com o alfaiate medindo o peito que já não latejava por ela. Vai ser perfeito, senhor, disse ele. Perfeito. Convidei os pais para um jantar em casa, com leitão da bairrada e vinhos do Dão. A dona Isabel chegou com o terço tilintando, o pai com histórias de Coimbra. Estamos tão felizes por vocês, disse ela, abraçando Marta. Eu sorri, servindo o vinho. Saúde à honestidade. Na sobremesa, deixei cair a bomba subtil. Marta, conta-lhes sobre a nossa abertura. Silêncio. Ela gaguejou, é uma fase. Para crescermos. Os olhos da mãe arregalaram-se. O quê? Antes do casamento. O pai franziu a testa, o garfo parado. Isso não é de família católica. Marta curou, e eu intervim, ela é moderna. Eu apoio. Mas o dano estava feito, sementes de dúvida na família devota. Naquela noite, sozinhos, ela explodiu, por que fazeres isso? Queres destruir tudo? Abracei-a, falso. Quer salvar-nos. Mas a verdade liberta, não. Ela chorou, e pela primeira vez, vi medo nos olhos dela. Medo bom. O meu plano ganhava contornos, no dia do ensaio do casamento, na capela, revelaria tudo. Não com gritos, mas com um vídeo projetado nas paredes antigas, as fotos, as mensagens, a traição em alta definição. Mas o limite testava-me. Num raro momento de fraqueza, bebi demais num tasco em Madragoa, contando a um estranho, ela pediu abertura, e eu. Eu pedi o fim. Ele riu, portugueses somos assim, amamos com paixão, odiamos com arte. Arte. Sim, a minha seria uma obra-prima. Os dias corriam como o elétrico amarelo pelas colinas, e eu sentia o peso. O Sr. Mendes enviou o relatório final, ela planeia fugir com ele após o casamento. Bilhetes para Paris. Paris. A cidade do amor, irônico. Guardei, respirando fundo. O ensaio era na sexta. O fim, no sábado. A capela de São Roque, com os seus tetos abobadados pintados de ouro e azul como o céu de Évora em dia de feira, parecia um palco pronto para a tragédia. Era a véspera do ensaio, e eu andava pela baixa como um fantasma, o eco dos meus passos nas arcadas do terreiro do Paço misturando-se ao burburinho dos vendedores de castanhas. O ar cheirava a mar e a frito, mas o meu apetite era nulo, só raiva, pura e destilada como um medronho que os avós bebem nas serras do Alentejo. Marta telefonara na noite anterior, a voz trêmula, estás bem? Pareces distante. Distante. Eu estava a milhas, num abismo onde o amor se transformava em cálculo frio. Só ansioso pelo ensaio, respondi, mentindo com a facilidade de quem repara cabos partidos sem luvas. Ela riu, aliviada. Vai correr tudo bem. Amo-te. Amo-te. As palavras soavam ocas, como o sino da igreja depois da missa vazia. Contactei a Ana para o golpe final. Encontrámo-nos num banco do Jardim Botânico, sob as palmeiras que sussurravam segredos ao vento.
Preciso da tua ajuda, disse, direto. Ela cruzou as pernas, o vestido florido balançando. Sobre a Marta. Vi-a com o tipo no bar. É, sério. Mostrei-lhe as fotos do Sr. Mendes. Lágrimas nos olhos dela. Coitada. Mas porquê eu? Porque eras a amiga, a confidente, a brecha perfeita. Grava uma mensagem para ela. Algo honesto. Ela assentiu, o telemóvel tremendo. Marta, o que estás a fazer? Ele merece melhor. Enviei a áudio para o grupo de amigas do casamento, anónimo. O caos começou, mensagens a pipar. O que é isto, Marta? Responde. Ela ligou-me em pânico, viste? Alguém está a espalhar mentiras. Fingi choque, que horror. Quem faria isso? Mas dentro, exultava, o veneno espalhava-se como vinho derramado na toalha. O ensaio era ao entardecer, a luz filtrando pelos vitrais como sangue diluído. Cheguei cedo, o fato escuro engomado, o anel brilhando como ironia. O padre, um homem idoso de batina poída, saudou-me, nervoso, filho. O casamento é pacto sagrado. Sagrado. Ri por dentro. Os convidados chegavam, pais dela, com rostos tensos do jantar, os meus tios de Leiria, cheirando a queijo e enchidos, amigos comuns, rindo nervosos. Marta apareceu radiante, o vestido de ensaio azul como o azulejo de uma fachada em Sintra. Beijou-me, os lábios frios. Prontos. O padre começou o ritual simulado, as palavras ecoando, no bem e no mal, na saúde e na doença. Parei no meio. Padre, um momento. Todos viraram-se, o silêncio pesado como um incenso. Liguei o projetor portátil que trouxera, disfarçado como apresentação de slides do casal. A primeira imagem, ela e Eric no motel, abraçados. Gritos abafados. O quê? A mãe dela levou a mão à boca. Marta empalideceu, as pernas fraquejando. Não. Isso é falso. Mas o vídeo rolava, áudio dela gemendo o nome dele, mensagens piscando na tela. Liberdade, amor. Vamos para Paris. O pai dela levantou-se, furioso. Marta. Explica-te. Caos, lágrimas, acusações, o padre benzendo-se. Eu fiquei quieto, o coração batendo calmo agora. Eu descobri há semanas. Ela pediu abertura, e eu aceitei. Mas isto é traição. Olhei para ela, os olhos frios. O nosso sim seria mentira. Ela soluçou, caindo de joelhos na nave da capela. Perdão, por favor. Foi um erro. Erro. Como se o amor fosse um copo de vinho partido. Os convidados dispersaram como folhas no vento de outono. Os pais dela saíram em silêncio, o carro partindo na rua íngreme. Os meus tios murmuraram, bom ridance. Deixei-a lá, sozinha com o padre murmurando orações. Fora, no ar fresco da noite lisboeta, acendi um cigarro, vício raro, e caminhei para o Tejo. O rio refletia as luzes da ponte 25 de Abril, e eu senti o primeiro alívio, o limite ultrapassado, o veneno expelido. Mas a vingança não parava. Na manhã seguinte, enviei os anexos para o e-mail da agência dela. A vossa designer principal, hipócrita em campanhas de amor verdadeiro. O chefe ligou para mim, chocado, é verdade. Vejam por vós. Demissão iminente, sussurros no escritório como o vento nas oliveiras do Alentejo. Marta apareceu à minha porta ao meio-dia, olhos inchados, maquiagem borrada como um quadro de Paula Rego. Destruiu-me. Porquê? Deixei-a entrar, servi água, não vinho, para clareza. Porque o amor não é jogo. Tu jogaste, e eu ganhei. Contou tudo, o tédio, a atração pelo exótico de Eric, o medo de uma vida normal, em Portugal, com hipotecas e filhos. Queria sentir viva. Viva. E eu? Morto por dentro. Ouvi, impassível, e disse, vai-te embora. O anel fica. Ela tirou, deixando na mesa como uma relíquia. Odiarás-me para sempre. Não ódio. Indiferença. A porta fechou, e eu chorei pela primeira vez,
não por ela, mas pela versão de mim que morrera naquela varanda. O João veio à noite, com cervejas Superboc e fado no rádio. Fizeste bem, mas e agora? Agora? Reconstruir. Liguei para a Ana, obrigado. Jantas comigo? Ela aceitou, hesitante. Um começo, talvez. Mas o eco da traição persistia. Sonhos com o mar de Sagres engolindo navios, e eu no leme, afundando. O terapeuta avisou, a vingança cura a ferida, mas deixa cicatriz. Cicatriz. Eu a usaria como medalha. Dias viraram semanas. Lisboa outonizava, folhas douradas no chão de Alcântara. Eu trabalhava mais, subia torres elétricas com vento uivante, sentindo a altura como metáfora, um passo errado, e queda. Marta contactava, mensagens de súplica, volta, por favor. Bloqueei. Eric partira, deportado por irregularidades, favor do João, afinal. A família dela cortara laços, ouvi que se mudara para Coimbra, para casa dos pais, trabalhando em freelance precário. Justiça poética. Eu. Encontros casuais com a Ana, passeios no Monsanto, conversas sobre arte e vida. Traição ensina, disse ela uma noite, sob as estrelas. Ensina a não confiar. Mas confiei nela, devagar. O limite do ser humano, quando a dor vira combustível. Eu corria agora, pelas margens do Tejo ao amanhecer, o suor lavando a alma. O fado tocava na minha playlist, amar aos outros, mas eu cantava sozinho, rouco. O outono em Portugal é traiçoeiro, dias de sol morno enganador, noites frias que infiltram os ossos como o lamento de um violino no fado menor. Eu acordava no apartamento vazio, o eco dos passos de Marta ainda nas paredes descascadas do barro alto, e preparava o pequeno almoço para um só, pão com chouriço, café amargo. O telemóvel vibrava com notificações, não dela, graças a Deus, mas de amigos, ouvi o que aconteceu. Força, mano. Força. Eu tinha, mas era uma força frágil, tecida de raiva e arrependimento. A Ana tornava-se presença constante. Encontrávamo-nos no Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo, onde o cheiro de grafite fresco misturava-se com o de livros velhos na ler devagar. Conta-me mais sobre ti, pedia ela, os olhos curiosos enquanto bebíamos ginginha em copos de chocolate. Contei, a infância em Lisboa, o pai ensinando-me a pescar no Sado, a mãe lendo Camões antes de dormir. Omiti a dor recente, não por medo, mas porque a ferida ainda supurava. Ela partilhava, crescida no Porto, com um ex que a traíra com a melhor amiga, mudando-se para Sul para reinventar-se. Traição é como o vinho do Douro, envelhece mal, riu. Rimos juntos pela primeira vez em meses, e senti o peito aliviar, como se o Tejo tivesse lavado a sujeira. Mas a vingança não dormia. Descobri que Marta postava no Instagram, perfil novo, privado, mas a Ana infiltrara-se como amiga preocupada. Fotos dela em Coimbra, sozinha no Mondego, legendas melancólicas, aprendendo a voar sozinha. Voar. Ironia, pois eu a cortar as asas. Comentei anónimo, asas falsas não levam longe. Ela bloqueou, mas o veneno picava. O trabalho salvava-me. Uma avaria na rede do Lumiar exigiu noites em claro, escalando postes sob chuva fina, o vento do norte uivando como banshee. No topo, com Lisboa aos pés, as luzes piscando como estrelas caídas, pensei no limite, o que nos quebra. A traição alheia, ou a nossa incapacidade de perdoar. O Dr. A Silva dizia, perdão é escolha, não fraqueza. Escolha. Eu escolhia não. O Natal aproximava-se, e a família pressionava, vem a Porto Alegre, filho. Esquece essa loucura. Fui, o carro devorando a um sob céu cinzento. O pai, envelhecido nas vinhas, abraçou-me forte, cheirando a terra e o uísque. Mulheres vêm e vão, como as colheitas. Jantares com peru assado e rabanadas, histórias à lareira sobre o 25 de Abril. Mas à noite, sozinho no quarto de infância, reli as mensagens dela, masoquismo puro. Sinto falta do teu cheiro, escrevera uma vez. Agora, o cheiro era de solidão. Voltei renovado, mas o destino conspirava. Um e-mail da agência, Marta pediu demissão. Escândalo afetou a equipa.
Satisfação amarga. Liguei para o João, obrigado pelo favor com o Eric. Ele grunhiu, não abuses. Karma volta. Karma. Em Portugal, é o fado, destino cantado em menor. Com a Ana, avanços, um fim de semana em Óbidos, a vila medieval com muralhas que protegem segredos. Passeámos pelas ruas de calçada, provando ginja em taças de chocolate, lendo poemas na livraria instalada no igreja. Acreditas em segundas chances? Perguntou ela, sob um arco de pedra. Para mim, sim. Para outros, não. Beijámo-nos ali, suave, o mundo parando como num quadro de Vieira da Silva. Mas o passado mordeu. Marta apareceu num café no Chiado, coincidência ou não, magra, olhos fundos como poços do Alentejo. Podemos falar. Sentei-me, rígido. 5 minutos. Chorou, perdi tudo. Emprego, amigos, família. Tu foste cruel. Cruel. Tu foste infiel. Eu fui justo. Contou. Eric abandonara-a em Paris, sem bilhetes de volta, pais deserdaram-na por vergonha. Quero voltar. Por favor. Olhei para o copo de galão, a espuma derretendo. Não. O nosso amor morreu naquela capela. Ela saiu, tropeçando na calçada, e eu senti. Nada. Indiferença verdadeira, o bálsamo final. A vingança completava-se. Enviei uma carta anônima para o ex-chefe dela, ela manipulou projetos para promoções. Provas em anexo. Falsas, mas plausíveis, e-mails editados. Demissão virava blacklist. Durma com isso. Com a Ana, profundidade. Conversas sobre psicologia, a traição é medo de intimidade, citava ela, lendo Freud em edições da Relógio d'Água. O egoísmo puro, contrapunha eu. Fazíamos amor na minha cama, devagar, explorando como se o corpo fosse mapa de Portugal, do Minho ao Algarve. Não magoes, sussurrou ela. Nunca, jurei, e pela primeira vez, acreditei. O ano novo em Lisboa, fogo de artifício no Tejo, multidões no cais das colunas. Abracei a Ana sob as explosões, o cheiro de pólvora misturado com maresia. Feliz 2026. Mas dentro, o eco, tinha eu ido longe demais. O limite do humano é elástico, estica até romper. O pai ligou, vem caçar javalis na serra. Limpa a mente. Fui, o rifle pesado, o mato cheirando a eucalipto. Atirei, errei, ri. A vida não é mira perfeita, disse ele. Verdade. De volta, o doutor a Silva, orgulho-te. Sim e não. Curei, mas feri. É o preço. Preço. Paguei com noites insones, mas ganhei liberdade. Marta sumira, ouvi que se mudara para o Brasil, terra de sambas e esquecimentos. Boa sorte. Eu florescia, como a primavera no Gerês. A primavera irrompia em Lisboa como um fado alegre, finalmente, jacarandás roxos forrando as avenidas do Saldanha, o ar leve com perfume de flor de laranjeira do Chiado. Eu corria agora regularmente, pelo Parque Eduardo VII, o suor escorrendo como lágrimas antigas, o coração batendo ritmado, não mais em pânico, mas em renovação. A Ana era a âncora, partilhávamos um apartamento no campo de Ourique, com varanda para o aqueduto das águas livres, jantares de cataplana de marisco e noites de conversas profundas sobre o que nos quebra e reconstrói. Mas o passado, como o Tejo, nunca para de fluir. Um e-mail inesperado, de Marta. Estou no Porto. Preciso de ver-te. Uma conversa final. O Porto, cidade de granito e vinho, onde o Douro serpenteia como veias de um gigante adormecido. Hesitei, mas a curiosidade, ou masoquismo residual, venceu. Marquei num café na Ribeira, sob as arcadas góticas da Sé. Cheguei cedo, o sol refletindo no rio como diamantes partidos. Ela apareceu mudada, cabelo curto, vestido simples, olhos sem maquilhagem, mas com uma vulnerabilidade que doía ver. Abraçou-me, fraca. Obrigada por viras. Pedimos vinhos, verde para mim, tinto para ela, e o silêncio esticou como fio de guitarra desafinado. Por quê? Perguntou ela, direta. A vingança.
destruiu-me. Olhei para o copo, o líquido tremendo. Tu destruíste-me primeiro. A abertura foi o pretexto, a traição, o crime. Contou a jornada, Brasil fora ilusão, voltar a quebrada, terapia em Coimbra revelando medos de compromisso enraizados na infância, pai ausente, mãe controladora. Psicologia. E eu? Fui o bode expiatório. Não. Fui o amante, o parceiro, o tolo. Sinto culpa, admitiu. Mas também raiva. Expuseste-me como uma criminosa. Raiva mútua, o ciclo do drama humano. Aprendi, disse eu. O amor não é posse, mas respeito. Tu perdeste isso. Lágrimas dela no vinho. Posso redimir-me? Não respondi. O garçom trouxe queijadas de Sintra, doces amargos como nós. Saí dali com peso aliviado. Liguei para a Ana, volto amanhã. Saudade. Ela, conta tudo. Contei, na estação de Campanhã, o comboio para sul balançando como berço. Perdão, perguntou. Não perdão. Aceitação. De volta, o trabalho intensificava, projeto de energias renováveis no Alentejo, painéis solares nos campos de Sobreiros. Viajei para Évora, o sol escaldante na pele, o cheiro de cortiça fresca. Ali, sob o céu infinito, pensei no limite, a traição nos empurra ao abismo, mas a escolha é subir ou cair. Escolhi subir. O João casava-se em Setúbal, recepção na praia de Troia com ouriços do mar e moscatel. Fui com a Ana, dançando ao som de canções de José Afonso. Vês? Vida continua, disse ele, brindando. Continuava, com Marta um eco distante. Mas o teste veio, ela contactou a Ana, via Instagram. Diz-lhe que sinto muito. Ana mostrou-me, olhos preocupados. Ignoras. Ignorei, mas o Dr. Silva cutucou na sessão, confronto final cura. Marquei um café em Lisboa, neutral. Encontrei-a no Botânico, flores brotando como esperanças frágeis. Última conversa, avisei. Ela, quer fechar o ciclo. Casei-me, sabes. Com um tipo do Porto, estável. Casada. O soco no estômago foi leve, cicatriz latejava, mas não sangrava. Felicidades. Rimos, awkward. A vingança. Mudou-me. Tornei-me melhor, mais honesta. Melhor. E eu? Tornei-me guardião do meu coração. Separamo-nos com aperto de mão, fim de era. Voltei para a Ana, que cozinhava bacalhau com natas. Livre? Perguntou. Sim. Fizemos amor com urgência, corpos entrelaçados como videiras no Douro. O verão chegava, e planeámos férias no Algarve, praias de areia branca em lagos, mergulhos no Atlântico Azul. Ali, sob o sol que não perdoa mentiras, contei-lhe o plano inteiro, a capela, os e-mails, a deportação. Ela ouviu, sem julgamento. Foste humano. Frágil, mas forte. Forte. O elogio aqueceu mais que o sol. O limite psicológico, quando a dor se transmuta em sabedoria. Eu escrevia agora, um diário, talvez um livro, sobre traição em terras de fado. O amor traído, crônica lisboeta. A família reunia-se em Porto Alegre para a vindima. Colhi uvas com o pai, o suco roxo nas mãos como sangue de deuses antigos. Encontrei paz, disse-lhe. Ele sorriu, bom. Agora, vive. E vivi, com a Ana, com amigos em Arraiais de Santo António, sardinhas grelhadas e manjerico no peito. O passado. Uma tatuagem invisível, lembrete de que o amor é fogo, aquece ou queima. O ciclo das estações em Portugal é impiedoso na sua beleza, verão escaldante dando lugar ao outono dourado, e agora, inverno tímido, com névoas matinais no Tejo que envolvem Lisboa como um jalo de viúva. Eu e a Ana estávamos noivos, discreto, um anel simples de prata de Gondomar, pedido no mirador de Monsanto, com a cidade aos pés como ofrenda. Sim, sussurrou ela, e o mundo pareceu inclinar-se, como o elétrico na curva de Graça. Mas o fim de uma história não apaga as sombras, elas dançam nas margens. Marta enviou uma carta, postal do Porto, caligrafia trêmula,
casei-me ontem. Penso em ti sem ódio. Obrigada pela lição dura. Seja feliz. Queimei-a na lareira do apartamento, as chamas lambendo o papel como línguas de julgamento. Feliz. Eu era, devagar, dias de rotinas felizes, café na cama, passeios de bicicleta pelo Belém, noites de fado no Sr. Vinho, onde Amália ecoava em vinis riscados. O trabalho promovia-me, chefe do projeto eólico na costa vicentina, ventos de Sagres girando turbinas como moinhos de Dom Quixote moderno. Viajava para Odeceixe, praias selvagens onde o mar castiga rochas, e ali, sozinho com o rugido das ondas, refletia, a vingança fora catarse, mas o verdadeiro triunfo era a resiliência. O Dr. A Silva declarava, fechaste o capítulo. Agora, escreve novo. Novo, casamento planeado para primavera, na capela de São Vicente, simples, família, amigos verdadeiros, menu de cozida à portuguesa e vinhos do Alentejo. A Ana brilhava, organizando com graça, nada de dramas. Só amor. Amor. Aprenderam na dor, não posse, mas partilha, não ilusão, mas verdade nua. O João batizava o filho em Setúbal, e eu fui padrinho, segurando o bebé rechonchudo, olhos azuis como o mar de Troia. Não magoes como eu magoei, brinquei com ele. O ciclo, dor gerando vida. Rumores, Marta divorciara-se já, o estável revelando-se volúvel. Karma, ou fado. Não importava, eu seguia em frente, correndo maratonas no Jamor, corpo forte como a alma curada. O pai adoeceu, gripe forte, hospital em Porto Alegre. Fui, segurando a mão calejada. Arranja netos, murmurou. Prometo. A Ana engravidara, teste positivo numa manhã chuvosa, lágrimas de alegria misturadas com chuva no parapeito. Uma família, disse ela. Família. O antídoto ao vazio. O casamento veio, sol pleno, azulejos da capela reluzindo, eu no altar com fato de linho, coração calmo. A Ana entrou, vestido de renda como rendas de bilros de peniche, sorriso radiante. Sim, trocamos, e o padre sorriu, no bem e no mal, e guardem isso. Rimos, convidados aplaudindo, depois festa no jardim do Palácio de Queluz, com fado e dança até amanhecer. Meses depois, o nascimento, uma menina, olhos castanhos como os da avó perdida, choro forte como o vento do cabo de São Vicente. Batizámo-la Esperança, num domingo de sol em Alfama. Olhando para trás, da varanda com a bebé no colo, Lisboa estendida como tapete de sonhos e pesadelos, entendo o limite humano, somos argila moldada pelo fogo da dor, mas capazes de renascer das cinzas, como a fênix de um império extinto. A traição de Marta fora o catalisador, a minha decisão, o renascimento. E assim, sob o céu eterno de Portugal, vivo, não perfeito, mas inteiro. O amor, afinal, é uma dança de colinas, subidas árduas, descidas graciosas, sempre em frente.